Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de novembro de 2024, 1h da tarde aqui em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, por volta das 8 da manhã no horário de Brasília, no horário do Rio de Janeiro. Houve mais um grande ataque, agora de manhã, tá? Acabou de acabar aqui o ataque aqui em Kiev, na parte da manhã, um ataque que causou muito tráfego aqui em Kiev, porque todo mundo teve que sair das ruas e coisa e tal, ir para abrigo. Vários Shahid contra Kiev, o metrô da Ucrânia parece que ficou todo atrapalhado, teve que interromper o funcionamento por risco de ataque. Enfim, causou uma confusão muito grande o ataque que foi justamente no horário do rush, né? Kiev, para quem não sabe, está funcionando normalmente, é uma cidade que funciona normal, as pessoas vão trabalhar, então de manhã cedinho o pessoal sai de casa para ir para o trabalho. No meio do rush da manhã cedo, teve o ataque com drone Shahid, não teve nenhum dano, não teve nada realmente atingido, mas acabou causando muita confusão por aqui, né? Bom, na linha de frente não teve nenhuma mudança significativa e as principais discussões aqui na internet e aqui em Kiev também são sobre o Trump ter ganho a eleição americana. E aí, o que vai acontecer agora? Vamos ver algumas opiniões discordantes sobre isso. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Agora não tem muito o que fazer, vamos aguardar para ver qual vai ser o resultado disso daí, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bostil, Nanodemocracia, School Illuminatus do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu avisar vocês que hoje eu estou indo para Odessa, tá? Eu vou conhecer aqui Odessa, no sul aqui da Ucrânia. É outra cidade que também está com a vida normal, está longe da linha de frente aqui. Essa aqui pode parecer pertinho, mas na verdade está longe aqui. De vez em quando também é alvo de bombardeios e mísseis e coisa e tal, mas Kiev também então assim, não é muito diferente do que está aqui. De qualquer forma, eu vou conhecer Odessa. Eu estou avisando isso para vocês porque pode ser que tenha algum atraso nos vídeos, pode ser que falte algum vídeo aí nesses dias por conta desse meu deslocamento, tá? Mas eu fico lá alguns dias e volto aqui no dia 12, eu já estou de volta aqui em Kiev, então não deve ter nenhuma grande solução de continuidade, nenhum grande problema nisso daí, só para deixar vocês avisados, se atrasar algum vídeo é por conta desse meu deslocamento, né? Houve, portanto, um ataque com 74 drones, na verdade, vamos ver aqui a notícia completa. Foram 106 drones Shahid 136 usados contra a Ucrânia, dos quais 76 foram derrubados pela artilharia antiaérea, mais um tanto foi derrubado pelos sistemas de guerra eletrônica. Então, aqui, 25 drones que foram perdidos em diferentes regiões da Ucrânia por questão de guerra eletrônica. Então, no final das contas, muito poucos atingiram alguma coisa. Aqui em Kiev não teve nada atingido, mas como eu falei, causou um grande caos aqui no início do dia. Deu para ver aqui algumas imagens dos drones aqui nos céus de Kiev. Isso foi hoje cedinho, tá? Hoje por volta das 8h30, 9h da manhã, não, um pouquinho mais tarde, umas 9h30, 10h da manhã, que aconteceu isso daqui, ó. Я ебал. Здорово, братан. Sempre apavorante ver isso, porque esses drones têm uma carga explosiva muito grande, né? Se esse drone, e eles são pilotados, tá? Tem alguém lá na Rússia pilotando esse drone aqui. Se ele quiser destruir esse apartamento, por exemplo, é só ele embicar para baixo ali e destrói o apartamento. É uma coisa bastante séria isso daqui, né? É um ataque bastante sério. Muito embora eles tenham feito mais isso de atrapalhar. O que eles querem é causar caos na Ucrânia. Não vão conseguir, o pessoal já está acostumado com isso, mas continuam insistindo, né? E com isso, o metrô de Kiev ficou lotado de gente. Eu não sei qual é essa estação aqui, mas me parece a estação da Praça Maidan aqui, da praça principal aqui de Kiev. Eu tive lá ontem, eu fui de metrô, eu peguei o metrô aqui na Ucrânia para ir na estação ferroviária para comprar minha passagem de volta, enfim, para arrumar o negócio das minhas viagens aqui. E fui no metrô tal, e usei o metrô aqui de Kiev, muito bacana o metrô, muito profundo, né? Eles foram feitos mesmo na época soviética, na época da Guerra Fria, então serviam como bunkers, né, para eventual guerra atômica. Então, assim, é um sistema bem velhinho, os metrôs são mais velhos que no Brasil, mas funciona muito bem, muito simples de usar o metrô aqui em Kiev, no final das contas, né. E olha como é que está a fila enorme de gente hoje cedo, porque, de novo, no meio
do rush do horário da manhã, o pessoal indo para o trabalho aqui em Kyiv, e a ameaça dos Shahids, né? Um absurdo isso daí. Bom, a gente tem informações sobre o ataque de ontem que os ucranianos fizeram lá no Mar Cáspio, né? A gente lembra, a gente já falou sobre isso ontem. Os ucranianos atingiram pela primeira vez a frota russa do Mar Cáspio, que fica ali no Daguestão, e houve explosão, e a gente tem agora a informação aqui dos navios que foram atingidos ali naquela área, né? Dá para ver aqui alguns navios com manchas de coisas atingindo. Os ucranianos bombardearam navios ali no Mar Cáspio, né? O drone usado foi esse dronezinho que parece um aviãozinho monomotor, mas ele é controlado à distância, está aqui, né? Ele não precisa de passageiro, e aí toda a área acaba sendo usada para a carga explosiva. Então foi uma explosão muito grande. Dá para ver aqui que os russos precisaram tirar vários navios lá do porto, acabaram liberando a base ali. Aqui são os piers em que haviam os navios, então alguma coisa foi atingida por ali, mas a gente ainda não tem ainda a informação exatamente do que foi atingido nesse ataque ucraniano, né? Bom, uma outra coisa curiosa é que os russos estão com medo dos ataques ucranianos a partir de agora. Olha que coisa, quase como se eles esperassem que os Estados Unidos fossem retirar a restrição ucraniana de ataques dentro do território russo. O Yandex, que é o Google lá da Rússia, né, começou a fazer embaralhamento de imagens de bases militares na Rússia. Então aqui tem várias bases militares russas aqui, ó, que você pode ver agora aparecem com um granulado ali, aparecem meio ocultas aqui, né? Isso existe em vários sistemas desse tipo no mundo todo. Certamente o objetivo aqui não é enganar o exército ucraniano, porque os exércitos usam, a Força Aérea, o exército usam mapas de satélite, não vão usar isso no Google, não vão procurar no Yandex, esse tipo de coisa, mas pode servir justamente para sistemas de sabotagem, para sabotagem ucraniana, né? Pessoas que estão na Rússia, que são contratadas pelo serviço secreto ucraniano para fazer atos de sabotagem, isso pode prejudicar. Ou então, também os russos estão com medo dos ucranianos usarem mísseis de precisão contra esses alvos aí, agora que os Estados Unidos podem liberar esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, os mapas começaram a ter o blurring, né? Isso não existia até pouco tempo atrás lá na Rússia. O Jay Kyiv coloca aqui que a Ucrânia estava obliterando refinarias de óleo russa e outros alvos dentro da Rússia. Mas então, um mês antes da eleição americana, parou de fazer isso, né? Que coisa curiosa. Isso, e provavelmente parou por pressão do Biden, porque o Trump não tem como pressionar a Ucrânia a fazer nada, né? E horas depois dos resultados, a Ucrânia retomou os ataques com esse ataque à base do Daguestão. Mais do que isso, os russos estão bastante apavorados aqui, né? O Igor Girkin está trazendo uma mensagem russa aqui, que o pessoal está bastante assustado aqui, botaram uma imagem do Igor Girkin também, porque esse Igor Girkin aqui, na verdade, é um ucraniano que usa o nome do Igor Girkin, que é esse criminoso de guerra russo aqui, né? Mas esse cara aqui é ucraniano, ele está trazendo aqui, ó, a ameaça de mísseis balísticos, de até 10 mísseis balísticos e mísseis de defesa Neptune, de até 20 mísseis e 100 a 200 UAV ao mesmo tempo. O inimigo, ou seja, isso aqui é um russo falando dos ucranianos, né? Existe uma ameaça dos ucranianos usarem um grande número de mísseis e Neptunes e entre 200 e 1.000 drones ao mesmo tempo. O inimigo preparou exatamente esse suprimento de armas para a Crimeia e para a região de Kherson. Ele diz aqui que a região de Kherson da Federação Russa, é lógico que não, né? Kherson e a Crimeia são Ucrânia, né? Estão tomadas temporariamente, estão ocupadas temporariamente pelos russos, mas são da Ucrânia. De qualquer forma, ele fala aqui que os ucranianos estariam planejando usar isso na Crimeia nos próximos dias. A gente não sabe se é verdade, mas tudo leva a crer que a Ucrânia está preparando grandes ataques aí contra os russos nos próximos dias. Na linha de frente, nenhuma grande mudança no final das contas, mas a gente tem aqui um pequeno avanço ucraniano aqui na região de Glibok. Vamos mostrar aqui no mapa. Glibok é nessa região aqui, ó. Glibok está aqui. Os ucranianos avançaram ao largo desse reservatório que tem aqui nessa região. Isso daqui é a região temporariamente ocupada de Kharkiv pelos russos. Os ucranianos estão avançando por ali, né? E também lá em Kursk, os ucranianos estão tomando a dianteira nas ofensivas aqui, tanto em direção a Korenevo quanto na região de Lyubimivka, né?
Essas áreas aqui eram áreas que os Lubiomivka e Korenevo, os ucranianos, chegaram a tomar, mas os russos foram lá e retomaram depois. Agora os ucranianos estão novamente atacando essas áreas ali na região de Kursk, né? Então a gente está falando aqui mais em cima aqui. Aqui, ó, Korenevo é essa área aqui, Lubiomivka é essa área aqui. Então os ucranianos voltaram a fazer ataques aqui. O fato positivo disso é principalmente o fato de que os ataques russos, portanto, já pararam, né? Os russos não estão conseguindo avançar mais aqui nessa região. Na direção de Lima, ali em Torsk e Lima é nessa região aqui, perto de Kreminá. Aqui, ó, Torsk nessa região aqui, Lima é aqui, né? Os russos estão tentando avançar nessa região aqui e estão chorando que não conseguem avançar, estão reclamando de falta de munição, reclamando de um monte de coisa, né? A impressão que dá é que justamente os russos continuam tentando avançar, mas não têm recursos suficientes para fazer isso, né? De forma geral, a linha de frente não teve nenhuma grande mudança. Aqui na região de Kupiansk, né, teve um pequeno avanço russo aqui em direção a Kopank, mas nada significativo aqui. Aqui também na direção de Selidov, em direção a Pokrovsk e Kurahov, nenhum avanço russo, os russos não conseguiram mais avançar por aqui. E aqui ao norte de Vuhledar tem alguns avanços aqui, mas também nada significativo nessa área, né? É um avanço preocupante isso daqui, a gente sabe, eu estou muito preocupado com essa área aqui de Kurahov, mas de ontem para hoje não tem nada significativo por aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o ataque ucraniano contra o Daguestão ali, né? O Daguestão é parte da Rússia, tá, gente? É um estado lá da Rússia, né? Pela primeira vez em 6 de novembro, danificando vários mísseis, vários navios que portam mísseis ali na frota do Mar Cáspio, né? Então só tem isso daí, mas não tem nenhuma grande novidade nisso daqui. A grande novidade é isso daqui, ó. Parece que os soldados da Coreia do Norte estão viciados em pornografia depois que experimentaram internet, né? Cara, não tem jeito, bicho. Homem é homem, tudo quanto é lugar do mundo, não tem jeito. Não duvido nada, né? Na Coreia do Norte, internet é uma coisa extremamente escassa, pouquíssimas pessoas, todas elas dentro do governo, têm acesso à internet, a população de forma geral nem sabe o que é internet, e isso daqui é mais uma coisa que eu falo para vocês. Olha o risco que o Kim Jong-un está tendo com essa história. Se esses soldados voltarem para a Coreia do Norte, eles vão levar a palavra. Ó, existe um mundo com um negócio chamado internet, que é fantástico, tem pornografia pra caramba. Mas, assim, não é só isso, né? É porque homem é homem. A pornografia, realmente, eu tenho certeza que o pessoal acaba se sentindo muito impressionado com isso daí, né? Então, aqui, ó, soldados da Coreia do Norte se viciaram em pornografia depois de terem acesso pela internet pela primeira vez, ajudando os russos a lutar, né? E esse negócio não é vício em pornografia, né? É que os caras ficaram empolgados com pornografia. É lógico, todo homem fica, não tem essa. Recentemente teve uma notícia que saiu, até critiquei isso, né, dizendo que os índios brasileiros ficaram viciados em pornografia depois que a Starlink chegou na Amazônia, né? É porque o pessoal queria criticar a Starlink, né? Não é que os índios ficaram viciados em pornografia, é que eles não tinham isso antes. Agora eles têm acesso a ver pornografia e todo homem vê, não tem jeito, vai achar o quê? Aí o pessoal fica, não, porque estão viciados e não sei o que lá. Não estão viciados, né? Então gostaram da coisa, mas não é viciado. E é tanta coisa boa que chega com a internet que isso daí é só um detalhe que não faz diferença no final das contas, né? Mas o pessoal tá pegando isso aqui, ó. Soldados norte-coreanos desenvolveram vício durante a guerra da Ucrânia de ver pornografia e não sei o que lá. De novo, não é vício. É que os caras se empolgaram, não estavam acostumados com isso. Eu falo para vocês, isso é um problema para o pessoal da Coreia do Norte. Esse pessoal vai voltar para a Coreia do Norte depois, vai falar para os amigos dele lá, ó, tem uns negócios lá bacana lá no Ocidente, coisa e tal. A gente está realmente muito atrasado aqui, né? Isso daí tende a piorar a situação lá para o governo da Coreia do Norte. Bom, a Polônia vai investir 3 bilhões de zlotys, né, que é a moeda lá da Polônia, ou seja, 750 milhões de dólares, aumentando a produção de munição. A Polônia realmente, ao contrário do resto da Europa, que fica vendo essa guerra da Ucrânia como uma coisa lá longe, não vai acontecer nada com a gente não, e coisa e tal. A Polônia está acostumada com a história, né? Sabe como é que é a história nessa região da Europa, já está preocupada com produzir mais munição, eu acho excelente isso. A Ucrânia e a Bulgária estão negociando transferência de equipamento nuclear da Bulgária para a usina de Helmnitsk, na Ucrânia,
para consertar coisas que foram atingidas por ataques russos, né? A Ucrânia está com problemas na geração de energia elétrica. Aqui em Kyiv não faltou energia em momento algum que eu tive aqui até este momento, mas em outros lugares da Ucrânia tem faltado energia, tem havido apagões e coisa e tal, justamente por questão de que muitas usinas foram danificadas, né? E para o inverno agora está entrando o inverno aqui na Ucrânia, isso é uma coisa muito crítica. Espero que dê certo isso daqui, que isso ajude a Ucrânia a passar por esse inverno, né? Bom, uma outra notícia muito boa, a União Europeia vai fazer uma estrada de ferro de alta velocidade ligando Berlim a Kyiv. Isso vai ser financiado pelo Parlamento Europeu. Isso é uma coisa ótima, porque isso é um dos problemas, né? Você sair de Kyiv é um problema, você tem que pegar um trem até Varsóvia e coisa e tal, e embora sejam alguns trechos o trem vai até rápido, a maior parte deles não, tá? É bem lento o trem aqui de Kyiv até Varsóvia, então acaba sendo quase, você perde um dia inteiro nessa viagem, sai lá de Varsóvia às 5 horas da tarde, chega aqui em Kyiv no dia seguinte, meio-dia, ou seja, quase um dia inteiro de viagem nesse tráfego aqui. Eles querem fazer agora uma ferrovia de alta velocidade, já no padrão europeu, para ligar Kyiv a Berlim. Acho que seria ótimo isso, seria uma coisa excelente para a Ucrânia e para a União Europeia também, no final das contas, né? A história é que a ligação entre Berlim e Varsóvia de alta velocidade está planejada para estar pronta em 2030 e a extensão até Kyiv até 2040, né? Então ainda está longe ainda, mas de qualquer forma, antes começar agora do que nunca, né? Bom, vamos falar então do outro assunto, que é o assunto principal do dia, que todo mundo se perguntando as consequências do Trump ter ganhado as eleições americanas, né? E como eu falei para vocês, a grande coisa é uma certa... é uma incógnita, ninguém sabe, né? O Trump falou um monte de besteira, mas fazer ele não fez nada, né? Ele não pode fazer porque ele não era presidente. A grande dúvida é o que ele vai fazer. E aquilo que eu falo para vocês, eu acho muito pouco provável que o Trump mude radicalmente a política americana para a Ucrânia. Porque no final das contas, os Estados Unidos é um país muito institucional, as decisões são tomadas muito a nível de Estado, não a nível de governo. Então, quem decidiu apoiar a Ucrânia no governo Biden vai estar na mesma posição, vai continuar apoiando a Ucrânia no governo Trump, mas o Trump pode mudar a coisa de uma forma ou de outra, né? De um lado, você vê muita Rousseff comemorando, né? O Alexander Dugin, que é aquele idiota do quarto estado, aquelas besteiras todas é o nazismo moderno, né? O que prega o Dugin, né? A gente já fez vários vídeos sobre ele lá no Visão Libertária, criticando as teorias malucas dele, da Motherland, né? A teoria da Motherland, que é totalmente sem sentido, mas enfim. O Dugin falando aqui, ó, então nós ganhamos, isso é decisivo, o mundo será um lugar melhor do que antes, globalistas perderam seu combate final, o futuro está finalmente aberto, eu estou alegre, né? Os russos comemorando, não é só ele não. O Putin diz que não vai parabenizar o Trump pela eleição dos Estados Unidos, porque é um país hostil, não sei o que lá, mas a Rousseff estão falando aqui, ó, alguns soldados russos falando aqui, ó, Trump ordene o Zelensky a baixar suas armas e aceitar a vitória russa e não sei o que lá e coisa e tal. Tem um monte de Rousseff falando besteira por aí, né? Mas a verdade é que eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Por outro lado, você tem a conversa do Zelensky com o Trump. Ontem o Zelensky já tinha mandado uma mensagem, né, parabenizando o Trump pela vitória. De ontem para hoje ele teve uma conversa com o Trump, que o Zelensky falando aqui, eu tive uma excelente conversa telefônica com o presidente Trump e eu o parabenizei pela sua vitória histórica e sua tremenda campanha. Nós concordamos em manter um diálogo fechado e avançado para a nossa cooperação e a liderança americana vital para o mundo e para a nossa paz, né? Ou seja, conversaram, isso é um bom sinal, né? Como a gente falou, é um bom sinal isso daí. O David D está colocando aqui que o Zelensky e o Trump tiveram uma longa conversa, o Putin se recusou a apoiar o Trump, a dar os parabéns para o Trump. Ou seja, mas espera, eu achava que o Trump ia entregar tudo para a Rússia e não sei o que lá. Pois é, eu não sei ainda, tá? O David D também está jogando do outro lado, né? Também não seria assim, o Trump ganhou imediatamente, acabou a guerra, a Rússia ganhou e coisa e tal, é lógico que não vai ser assim.
A gente tem que ver o que o Trump vai fazer quando ele assumir a presidência, quais serão as medidas dele, né? E eu já falei para vocês que o principal ponto é a gente ver quem vai ser o gabinete de ministros dele. Se o Pompeu vai ter uma figura de destaque, vai ter um ponto de destaque nesse gabinete do Trump, porque o Pompeu é fortemente pró-Ucrânia. E por que eu falo do Pompeu? Tá? Aqui tem, por exemplo, uma declaração, uma entrevista com o Pompeu para o Wall Street Journal, em que ele coloca qual é o plano de paz para a Ucrânia do Trump. E ele fala aqui que algumas pessoas dizem que se o Donald Trump ganhar, ele vai cortar toda a ajuda para a Ucrânia e dar território para eles e trabalhar diretamente com o Putin e colocar uma paz dos covardes, né? Uma paz ignomiosa, né? Uma paz envergonhada ali, né? E, na verdade, ele discorda isso, não há nenhuma evidência desse tipo de posição do Trump. O Trump falou besteira durante a campanha? Fala besteira, campanha é campanha, amigo. Você fala qualquer coisa que o pessoal queira ouvir, né? Aí, olha só, enquanto o Biden tem sido reticente em ajudar a Ucrânia, tem mostrado fraqueza nesse negócio, o Trump pode reestabelecer a paz através da força. Olha aqui o que seria um plano de sucesso para a Ucrânia, né? Ou seja, ele não está dizendo que esse daqui é o plano do Trump, mas o que poderia ser um plano do Trump. E, de novo, o Mike Pompeo é fortemente pró-Ucrânia. Se ele tiver uma posição de destaque, certamente ele vai trabalhar por isso e a gente pode esperar alguma coisa assim, ó. Primeira coisa, ele fala sobre liberar o potencial de energia dos Estados Unidos, né? Ou seja, o Trump promete acabar com o valor do petróleo, baixar o valor do petróleo, liberando a exploração do gás de xisto, né, do fracking lá nos Estados Unidos, com isso baixando o valor do petróleo e prejudicando o Putin. Refazer laços com a Arábia Saudita e Israel para trabalhar contra o Irã. Estabilizar o Oriente Médio e a crise de Gaza através da abertura para os sauditas para entrarem nos Estados Unidos e retirar a Rússia dos mercados de energia. Ou seja, trabalhar com a Arábia Saudita para baixar o preço do petróleo e tirar os russos desse mercado, né? Colocar sanções reais na Rússia. As sanções da administração Biden parecem boas no papel, mas são vazias. E, enfim, tem aqui, ó, o Tesouro, por exemplo, permitiu que bancos russos façam transações relacionadas à produção de energia. Ou seja, ele está dizendo que vai botar sanções muito mais fortes na Rússia. Melhorar a indústria de defesa americana. Precisamos mostrar aos nossos adversários, especialmente a Rússia e a China, que eles não conseguem competir com os Estados Unidos nas capacidades de defesa. A economia russa é menor que a do Texas, é menor que a do Brasil até. E nós não podemos permitir que a China veja eles ultrapassarem os Estados Unidos. Revitalizar o Tratado do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN. Ele não fala em acabar com a OTAN, ele fala em revitalizar a OTAN, fazer os europeus pagarem o valor justo, né? Isso é uma coisa que o Trump sempre falou mesmo, de que os países europeus têm que investir mais na OTAN. Isso não deixa de ser uma coisa justa no final das contas, né? Criar um Lend-Lease de 500 bilhões de dólares para a Ucrânia. Ao invés dos Estados Unidos mandar dinheiro para a Ucrânia, né? Ou seja, a crítica do Trump era isso, os Estados Unidos mandar dinheiro para a Ucrânia. Então não vai mais mandar dinheiro, vai ser o Lend-Lease. O Lend-Lease os Estados Unidos empresta tudo que a Ucrânia precisar em termos de equipamento e coisa e tal. No final da guerra, a Ucrânia devolve o que sobrar e o que ela quiser ficar para ela, ela paga pelo que ela quiser ficar com aquilo no final. Foi o que fez os Estados Unidos com a Rússia na Segunda Guerra Mundial e acabou levando a vitória da União Soviética contra os nazistas, né? Foi o Lend-Lease americano que fez isso daí. Então, ou seja, repara como é que você consegue conciliar muito facilmente o discurso do Trump de que não vou mandar dinheiro do contribuinte para a Ucrânia com eu vou ajudar a Ucrânia. Um Lend-Lease de 500 bilhões de dólares, né? Enfim, levantar todas as restrições no tipo de arma que a Ucrânia pode obter e usar. Ou seja, a Ucrânia pode comprar o que ela quiser dos americanos e pode usar o que ela quiser do jeito que quiser. Cara, isso seria excelente para a Ucrânia. Isso seria excelente para a Ucrânia. De novo, a gente não tem certeza se isso daqui vai ser o que o Trump vai fazer no final das contas. Mas é o que eu falo para vocês, tem que prestar atenção no Mike Pompeo, se ele vai estar no gabinete do Trump. A gente já deve saber isso antes mesmo da posse do Trump em janeiro do ano que vem, né?
O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia também falou que o Trump e o Zelensky estão negociando, né, em palavras, em diálogos fortemente orientados a resultados. Estamos trabalhando para fortalecer a parceria estratégica entre a Ucrânia e os Estados Unidos de uma forma que traga uma paz duradoura e coisa e tal. É o que se espera. O Zelensky não tem alternativa. Você acredita que tem gente da esquerda americana, alguns jornalistas, até algum pessoal aqui do Twitter, criticando o Zelensky por conversar com o Trump? Peraí, o que o pessoal esperava que ele fizesse? Que ele declarasse guerra contra os Estados Unidos porque o Trump ganhou a eleição? Não tem como, o Zelensky tem que conversar com os Estados Unidos, né? O Trump agora é o presidente americano, o Zelensky tem que conversar com ele, vai fazer o quê? Né? Eu não entendi muito bem, mas tem gente que tá brigando com a Ucrânia, brigando com o Zelensky porque o Trump ganhou a eleição americana e o Zelensky está conversando com ele. Não, que não pode normalizar o Trump. Peraí, o que a Ucrânia vai fazer, meu amigo? A Ucrânia depende dos Estados Unidos, tem que negociar com quem tiver lá, não tem esse negócio, né? Enfim, aqui, ó. O David Lee fala aqui também o que ele acha que poderia ser feito pelo Trump para ajudar a Ucrânia, né? Remover as restrições em uso de armas americanas, permitir a ajuda da USAID, né, que é o dinheiro que já está definido pelo Congresso americano lá para comprar munição e coisa e tal, tentar atingir o Putin, né, ou seja, jogar o preço do petróleo no chão para poder justamente machucar a Rússia e demandar que a OTAN invista 2% do PIB de todos os países para aumentar a força da OTAN, né? Fazer um acordo com a Coreia do Norte em comida para cortar a ajuda da Rússia, né? Enfim, existem planos, existem maneiras de resolver essa coisa, mesmo dentro das restrições que o Trump colocou. Resta saber o que vai acontecer, né? A Prune aqui, que também é uma economista focada aqui nessa guerra, né, ela fala aqui, ó, alguma coisa que eu quero apontar sobre a vitória do Trump. Nós não sabemos o que o Trump e os republicanos vão fazer uma vez que eles estejam no poder. É o meu ponto exato. Mas nós não podemos saber também o que eles comunicaram entre o Zelensky e o Trump antes, porque já tem essas conversas. O Zelensky e o Trump já têm conversado há alguns dias. Eleições é uma coisa, as ações são outras. Isso é o que eu falo sempre. Eleição, meu amigo, ainda mais para quem é de oposição, que não tem problema nenhum, pode prometer tudo, não tem consequência nenhuma. Então, não quero dizer que o Trump não vai ter que se conformar com as coisas que ele falou durante a campanha, não vai ter que honrar o que ele falou durante a campanha, mas é perfeitamente você honrar o que falou durante a campanha de uma forma a ajudar a Ucrânia também, né? E coloca aqui, ó, se a Ucrânia chegar à conclusão de que eles estão por conta própria e que não há nenhuma ajuda vindo de nenhum lugar da Europa, dos Estados Unidos, eles estariam com uma ameaça genocida, isso é um fato. Imagina o que pode acontecer se for retirado toda a restrição da Ucrânia. Se a Ucrânia não tiver ajuda de mais ninguém, ela pode usar tudo que ela tiver do jeito que ela puder fazer, né? Imagina o que aconteceria se o Budanov for tirado da coleira, ou seja, se puder fazer o que ele quiser, né? Enfim, não tem jeito, isso vai ter que ser negociado com o Trump, certamente vai se chegar num nível razoável de apoio aí, né? Sem contar do Jake Sullivan está sendo demitido, isso é ótimo no final das contas. Outra coisa engraçada é que a primeira deputada abertamente transexual foi eleita nessas eleições, tá? É a Sarah McBride, de Delaware, e ela é democrata, ela é dos democratas, ela é totalmente a favor da Ucrânia. Olha só, a primeira deputada trans democrata a favor da Ucrânia indo contra a administração Biden mostra o que está acontecendo. Isso não estava no meu bingo, né, na minha cartela de bingo. Ou seja, o cara é surpreendente, porque uma democrata trans que é a favor da Ucrânia e que está criticando o Biden justamente pela ajuda, a conta-gota, a palmolescência do Biden nessa guerra da Ucrânia, né? Realmente é uma coisa surpreendente e muita coisa pode mudar nisso daí. E finalmente o recado do David D aí para os vários apoiadores da Ucrânia, que tem muita gente perdendo a cabeça com essa história, totalmente apavorado com a vitória do Trump. Calma, respirem, né, com calma, vamos ver o que vai acontecer, isso não é o fim, as coisas podem não ser tão ruins e mesmo que sejam piores do que estão agora, não vão ser catastróficas no final das contas, tudo vai acabar sendo negociado e vai ter uma saída para a Ucrânia, com certeza nisso daí. Então vamos esperar, vamos acalmar, o pessoal está apavorado na rede de apoio da Ucrânia, porque muita gente é democrata, muita gente está muito chateada com a vitória do Trump,
Enfim, temos que acalmar. A grande visão é essa, né? Vamos aguardar que as coisas vão terminar bem para a Ucrânia, com certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.